Bem-vindo à série de vídeo de instalação e configuração do VMware vCenter Site Recovery Manager 5.0. Este vídeo é o segundo dos 10 módulos de instalação e configuração do SRM. Este módulo descreve os pré-requisitos para a instalação e como instalar o SRM 5.0 de forma eficaz. O módulo inclui informações conceituais e uma demonstração do processo de instalação. Vamos começar com os pré-requisitos do vCenter Server. Em primeiro lugar, quando você implanta o SRM 5.0 em seu ambiente, cada site individual deve ser capaz de trabalhar de forma independente. Do ponto de vista do vSphere, isso significa que cada site deve ter seu próprio vCenter Server. Você deve ter 2 sites. Você deve ter 2 vCenter Servers. E cada vCenter Server deve gerenciar seus próprios servidores ESXi. Como vimos no primeiro vídeo, máquinas virtuais podem ser executadas nos 2 ambientes. No entanto, no caso de um site protegido para um site de recuperação, nossa preocupação são as máquinas virtuais no site protegido. Para gerenciar seu ambiente de SRM, use o cliente do vSphere e adicione o plugin do SRM. O plugin pode gerenciar esse site do SRM local ou o site remoto usando um único login. O SRM 5.0 oferece esse novo recurso importante. O modo vinculado entre seus vCenter Servers não é mais necessário para gerenciar os 2 ambientes usando um único login. Esse recurso simplifica as coisas para as pessoas que estão implantando o SRM. As demonstrações apresentarão esse recurso. São exigidos vários pré-requisitos para a instalação. Primeiro, o SRM Server deve ser executado em sistema operacional Windows de 64 bits. As especificações técnicas estão nas notas da versão que acompanha o produto e também estão disponíveis em www.vmware.com. Também é necessário ter um banco de dados. Esse banco de dados deve ser separado do banco de dados exibido pelo vCenter. O banco de dados pode estar no mesmo servidor de banco de dados, mas deve ser uma instância de banco de dados separada. A documentação oferece instruções claras para implantar esse banco de dados de forma eficaz. Não é um banco de dados grande, mas sem dúvida é necessário. Você também precisa de conectividade de rede. Esse pré-requisito pode parecer óbvio. No entanto, o SRM Server interage com o vCenter Server regularmente. Ele determina quais máquinas virtuais estão no site protegido para que você possa decidir protegê-las e disponibilizar failover para elas. Você pode instalar o SRM no vCenter Server, mas essa não é uma boa ideia. Pense sobre isso. A instalação do SRM no vCenter Server pode parecer uma boa utilização de recursos. Ou essa configuração pode gerar preocupações porque a infraestrutura subjacente tem menos capacidade de lidar com a interação. Se você instalá-los como máquinas virtuais, use instalações do Windows e máquinas virtuais separadas. Você deve ter algum link para o ambiente de armazenamento. Esse link depende especificamente de como seu armazenamento foi configurado. O tipo de link depende de sua replicação ser baseada em rede da área de armazenamento ou nos novos componentes do vSphere Replication. Os componentes de replicação são descritos em outro vídeo. Se a carga de trabalho em seu vCenter Server atual for alta, não adicione o SRM ao servidor. Se você executa sua infraestrutura de gerenciamento em um cluster de gerenciamento separado, o SRM pertence a esse espaço. O SRM também pertence à sua rede de gerenciamento porque ele não conversa com usuários finais. O SRM deve conversar com seus hosts e com seu ambiente do vCenter. A ordem típica de instalação é mostrada neste slide. Primeiro, instale o vCenter Server no site protegido e no site de recuperação. Você precisa do vCenter nos 2 locais. Você deve configurar o inventário do vCenter Server. A demonstração mostra como configurar esse inventário.
É conveniente separar as cargas de trabalho em pools de recursos e pastas de máquinas virtuais. Essa separação facilita a configuração do failover para que todas as máquinas virtuais apropriadas executem o failover simultaneamente. Em seguida, configure o banco de dados do SRM. Instale, então, o SRM nos dois sites. Depois da instalação do SRM, você deve gerenciá-lo. Isso significa que você deve implantar o plugin e emparelhar os dois sites. Ao emparelhar os sites, você designa um site como site protegido e o outro como site de recuperação. Alguma comunicação de rede é necessária para que os sites possam se comunicar. Esta demonstração mostra sobre como instalar o SRM 5.0. A demonstração pressupõe que você já instalou os vCenter Servers nos dois sites. Esta demonstração descreve como implantar um dos servidores do SRM. Primeiro, fazemos login no cliente do vSphere. Fazemos login no servidor que se tornará o SRM Server. Neste caso, ele também é um vCenter Server. Insira o nome de SRM-honeydew03. Faça login com credenciais administrativas. Esta demonstração oferece uma visão rápida da interface. O layout do inventário do SRM suporta a configuração do SRM em um ambiente de failover. O login está feito. Concorde com o aviso de avaliação porque este software não está licenciado. No lado esquerdo, a arquitetura mostra a coleção de pools de recursos. Os serviços locais estão separados dos serviços protegidos. As máquinas virtuais que você configurar com failover serão armazenadas dentro da área de serviços protegidos. Os serviços locais contêm itens como servidores DHCP e recursos de firewall que podem não precisar de failover. A visualização Virtual Machines and Templates tem o mesmo tipo de configuração. Observe a pasta de serviços recuperados do SRM que está ali para que o outro lado do failover do SRM funcione na direção reversa. Esta instalação é uma típica rotina de instalação do Windows. Inicie o instalador. Concorde com os diálogos iniciais e prossiga. Assim como nas instalações típicas do Windows, concorde e clique em Next para avançar. Aceite o contrato de licença tradicional e clique em Next para avançar. Selecione a pasta de destino. O diálogo pergunta se você deseja instalar o vSphere Replication Source Components. Clique em Next para aceitar que os componentes sejam disponibilizados. Quando você clica em Next para aceitar, não obtém o vSphere Replication. Mas os arquivos fonte ou arquivos OVF para implantar os dispositivos virtuais estarão lá. Você deverá informar o vCenter Server que será associado a esta instalação do SRM. Use nomes de domínio completos. Esses nomes são muito mais confiáveis. Digite o ID e a senha de um usuário com nível de administrador nesse vCenter Server. Serão exibidas as mensagens típicas do Windows sobre impressões digitais em certificados não assinados. Continue com a instalação. Gere automaticamente um certificado para esta instância. Ou você pode usar um certificado PKCS tradicional assinado. Forneça os detalhes do próprio certificado para criar o certificado assinado e gerado automaticamente. Você deve informar um nome de site, que é o nome do site do SRM. Você pode usar o nome do data center que está protegendo ou o nome do site. Digite um endereço de e-mail com formato válido. O endereço de e-mail não precisa ser real, mas é melhor que seja. Escolha o banco de dados para o SRM. Neste caso, escolhemos um banco de dados baseado em SQL Server. O ODBC está configurado para o DB do SRM.
Digite o nome do usuário e a senha. Clique em Next para avançar. Após inserir todas as informações necessárias, clique em Install para instalar. Aguarde o término da configuração. Clique em Finish para concluir. A instalação do SRM é, então, concluída. A próxima etapa é verificar o que está no back-end. Inicie o cliente do vSphere. Faça login no vCenter Server. Veja os resultados da instalação do SRM. Digite o nome do usuário e a senha. O administrador ou a pessoa designada com privilégios de administrador no vCenter pode fazer login. Observe que quase nada mudou. A instalação do SRM parece ser a mesma. Para ver a funcionalidade do SRM, instale um plugin. Selecione Plugins, Manage Plugins. Na caixa de diálogo Available Plugins, selecione o Download and Install para descarregar e instalar. Serão exibidos os avisos de certificado habituais. Clique em Ignore para ignorar e prosseguir com a instalação. O plugin estende a funcionalidade de seu cliente do vSphere. Após a conclusão do instalador do SRM, você terá recursos adicionais. Observe o progresso deste curto processo. Clique em Next para avançar. Aceite os termos de patentes e licenças e clique em Next para avançar. Novamente, você gerencia o SRM Server de diferentes instâncias do cliente do vSphere. Talvez você tenha um cliente em seu laptop e outro em seu sistema de desktop. Ou talvez você tenha um cliente em um sistema dentro do data center. Você deve instalar o plugin em cada um desses ambientes. Agora, veja novamente o cliente do vSphere. Quando você clica em Home, é exibido um link SRM na parte inferior da página, abaixo de Solutions and Applications, onde você encontra as soluções e aplicativos. O link exibe a interface usada no restante das demonstrações. Aqui podemos ver o site 3, que é o site local onde instalamos o SRM. Não é possível ver outros sites porque o processo de emparelhamento de sites não está concluído. No lado direito, abaixo de Getting Start, opção que apresenta a introdução, há um menu de tarefas a concluir. A demonstração de instalação está concluída. Este vídeo mostrou uma visão geral da implantação do SRM 5.0. Para obter mais detalhes, entre em contato com o grupo de serviços de treinamento da VMware. O curso de treinamento de 2 dias de instalação, configuração e gerenciamento do SRM 5.0 está disponível para sala de aula ou online em tempo real. Para obter mais informações, visite www.vmware.com/education.